Olá, corretor, tudo bem? A gente sabe que o corretor de seguros é um vendedor nato. Ele gosta de estar em contato com o cliente, de entender suas necessidades, apresentar as melhores opções e fechar uma venda, não é mesmo? Mas como gestor, você certamente acompanha os números do seu negócio. E aí fica a dúvida, será que eu estou olhando para os indicadores corretos? Meu nome é Sérgio, sou diretor comercial aqui da Ager e no vídeo de hoje a gente vai separar aquilo que é vaidade daquilo que realmente importa. Eu vou te mostrar os principais indicadores que todo corretor e gestor comercial precisa acompanhar para vender mais e melhor. Então vamos começar pelo básico. Nem todo número bonito ele significa um resultado de verdade. Por exemplo, ter muitos leads na base pode parecer ótimo, mas se lá no final poucos deles viram clientes, esse número só alimenta o ego. Indicador de vaidade é aquele que impressiona, mas que não sustenta nem o negócio e nem a tomada de decisão. Já o indicador estratégico, ele mostra se a sua operação está saudável e te ajuda a corrigir eventuais rotas ou coisas que podem não estar funcionando tão bem. Agora sim, vamos ao que realmente interessa. Anota aí, eu separei alguns indicadores para você acompanhar no seu dia a dia. Eles vão mostrar se a sua operação está no caminho certo, né, ou se tem alguma coisa a melhorar. Vamos pelo começo, a taxa de conversão. É o percentual de leads que viram clientes. Ele te diz se o processo comercial está eficiente. Por exemplo, se você gera 100 leads e lá no final você fecha 10 vendas, a sua taxa de conversão é de 10%. É o básico, né? Vamos para o segundo então. Ticket médio. É o valor médio investido por cada cliente ou por cada apólice, né, negociado. No caso de uma corretora de seguros, você pode medir o ticket médio pelo prêmio ou por comissão. E esses números eles proporcionalmente andam juntos, né? Andam próximos. Ele é ótimo para entender o poder de compra da sua base e definir se as metas estão realmente realistas. Se o ticket médio aumentar, você pode atingir as metas com menos clientes, mas de repente aí você pode ter um valor agregado maior. O próximo é o CAC, o custo de aquisição de cliente. É quanto você gasta em média para conquistar um novo cliente. Ele inclui desde anúncios, a participação em eventos e principalmente o custo da sua equipe comercial e da sua agência de marketing. Você soma todos esses valores e divide pela quantidade de clientes que você conseguiu conquistar ao longo de um período. Normalmente a gente calcula isso por mês, né? Um CAC equilibrado, ele garante que o custo de aquisição não esteja comendo todo o seu lucro. Por exemplo, se o custo de aquisição de um cliente está muito próximo do ticket médio, o ticket médio da comissão, né, a gente deve ligar um sinal de alerta. Tempo médio do ciclo de vendas. É quanto tempo, em média, você leva para transformar um lead num cliente. Se esse tempo está muito longo, talvez o processo esteja um pouco burocrático demais ou falta aquele gatilho de urgência lá na hora do fechamento, né, para acelerar esse processo. E aqui eu tenho uma dica valiosa, que você que já é cliente Ager já sabe. Um multicálculo rápido e eficiente ele ajuda a dar agilidade no processo de cotação e diminuir o tempo médio do ciclo de vendas. Vamos falar então da taxa de churn. O que é isso, né? Esse nome estranho? Ele é utilizado para medir a taxa de cancelamentos. Ele é muito utilizado, é um indicador muito comum em setores que trabalham principalmente com produtos de recorrência mensal. A gente sabe que tem alguns seguros, né, que já são vendidos nesse formato, mas a grande maioria dos seguros eles são vendidos com uma vigência anual. Então, aqui a gente faz uma troca. Ao invés de acompanhar o churn, a gente vai acompanhar a taxa de renovação de apólices, né, que vai indicar o nível de fidelização da sua base de clientes. Embora assim varie um pouco esse número, né, acima de 85% já é considerado um número muito bom. Mas aquelas corretoras de alta performance, elas buscam um índice acima de 90%. E por fim, o LTV, que é o Lifetime Value. Ele pode ser traduzido como o valor do ciclo de vida do cliente, que nada mais é do que a receita que esse cliente vai gerar ao longo do relacionamento dele com a corretora. Ele vai ajudar a decidir quanto investir na aquisição e retenção, principalmente na retenção dos clientes, né? E ele vai mostrar se a sua operação está maximizando esse relacionamento com o cliente a longo prazo. O LTV ele deve ser consistentemente maior que o CAC. Uma proporção saudável de LTV sobre CAC é pelo menos de 3:1, ou ainda superior, né? Ou seja, vamos pegar aquele exemplo que a gente falou antes dos R$1.000 do CAC, né? Se você gasta R$1.000 para conquistar o cliente, é recomendável que ao longo do relacionamento com a corretora ele gere pelo menos 3.000 de receita. Esses indicadores que a gente falou até agora,
eles não são meros números, né? Eles são bússolas, eles vão orientar a sua estratégia comercial. Eles vão dizer se precisa acelerar em alguma coisa, se precisa fazer alguma correção de rota ou até aquilo que a gente tem que parar de insistir, não é mesmo? E analisar os indicadores por etapa do funil, ele mostra exatamente onde estão os gargalos. Você está atraindo muito lead, mas quase nenhum consegue avançar, talvez a qualificação esteja falhando. Se você fechou poucas vendas, mas o ticket médio foi alto, talvez seja a hora de segmentar melhor a sua oferta. Então, resumindo, as boas decisões são baseadas em evidências. Os dados eles vão mostrar onde agir, se precisa treinar melhor sua equipe, mudar uma abordagem de vendas, investir mais em algum canal que converte mais, ou até mesmo rever a precificação, que pode acontecer muitas vezes. Se você ainda toma decisões baseadas no achismo, você pode estar perdendo dinheiro. Comece a monitorar alguns números e outra dica importante. Utilize sempre os mesmos indicadores. Separe 3, 4 indicadores e mantenha uma consistência. Acompanhe sempre os mesmos indicadores e veja como ele vai se desdobrando ao longo do tempo. Aí você vai corrigindo algumas rotas, vai melhorando alguns indicadores e você vai ver que logo esses números vão começar a apresentar os resultados melhores. E aí, corretor, você utiliza algum desses indicadores que eu apresentei aqui? Ou tem algum outro que você utiliza que a gente não trouxe aqui? Escreve aqui nos comentários pra gente. E agora aquele velho chavão, né? Se você gostou desse vídeo, compartilha ele com algum amigo, com algum parceiro aí de corretagem de seguros que não acompanha indicadores e que você sabe que precisa dar uma olhadinha nos números. E se você quiser ver mais dicas como essa, deixa o seu like aqui e se inscreve no nosso canal. Até a próxima!